Aleluia! Então, olha só o que acontece, gente, no versículo 6 de Gênesis 42, José, pois era governador daquela terra, ele vendia a todo o povo da terra. Essa informação ela é importantíssima. Então, não era uma coisa assim disponível para os hebreus, os que estavam em Canaã, né? Aqui era algo que realmente, pensa, situação de pandemia, a gente já viu tanto de coisa que aconteceu, tanto de gente, eu lembro nos primeiros momentos de vacina em alguns países, saindo na frente com vacinas, então tinham muitas pessoas tentando migrar para esses países para vacinar, então só inverte isso aqui para comida e pensa que comida é uma coisa ainda mais vital que vacina, e aí você pensa o desespero das outras nações indo atrás de comida. Então aqui existia uma logística muito interessante que José com certeza pensou nessas situações todas. Então eles ainda iriam faturar alguma coisa porque eles tinham muita comida mesmo. Foram fiéis à revelação de Deus, honraram o Senhor e fizeram o que era para fazer. Então, o que acontece? Aqui a gente vai entender que a profecia cumpriu. José, ele explicou lá para os seus irmãos, ele contou esse sonho. A gente está entendendo que aqui é um texto de narrativa, né? A gente não precisa aqui, não vai, aliás, não vai encontrar aqui uma palavra dizendo não conte os sonhos para ninguém. Ou dizendo, você conta o sonho, você vai sofrer, mas Deus vai cumprir. Não está escrito isso, não é uma regra, aqui é uma história. E aqui são os fatos, como eles aconteceram. Quando a gente lê um livro de história, né? Por que a gente estuda história? Estuda história para não repetir os mesmos erros, para se inspirar nos acertos. Então a história, ela gera reflexão. A gente está estudando essa história para gerar uma reflexão na nossa vida. Então a questão aqui é que eu te convido a refletir é se ele deveria ter contado ou não. Você pode refletir sobre isso. A gente precisa entender que a palavra de Deus ela vai se cumprir você compartilhando ou não uma palavra que foi para você. Porque aqui quem ganhou o sonho foi José. E desde que eu me entendo, né, eu li aqui que Deus não falou, acorde, vai lá, conta para os seus irmãos que te odeiam este sonho. E eles vão ficar bem irritados com você. Não, Deus não mandou ele fazer isso. A irritação foi tão real que até o pai, né, Jacó também ficou irritado. Vocês lembram que Jacó falou? Falou assim, até eu vou me curvar diante de você? E achou ele um vaidoso. Poderia ser também uma atitude vaidosa, né? Então aqui a questão não tem uma obrigatoriedade de contar uma coisa que Deus contou para você. Então eu tiro para mim um aprendizado, né? Ter recebido uma palavra de Deus, pergunte ao Senhor: Senhor, é para repassar? É para quem essa palavra? Para mim? Então, o Senhor está me mostrando o que é para eu fazer. Quantas vezes o Senhor já me mostrou coisas de alguém que não era para contar para a pessoa, que era para orar por ela, e não era para eu falar. Então, me preparava para orar. Então, não era para falar, então não falei. E Deus cumpriu, Deus fez, aconteceu, aconteceu, né? Então a gente tem que ouvir de Deus, tem que ter esse cuidado do Senhor, né? E aqui no versículo 6, olha que interessante. José, pois era governador daquela terra, ele vendia para todo o povo da terra. Gente, teólogos estudam a nível de probabilidade. Quantas eram as possibilidades deles se encontrarem aqui? Era 0,0000000, tanto, tá? E aí deu. Aconteceu. Por quê? Porque lá no fim da história de José, a gente vai ver a grande comitiva de José para ir levar o pai para ser enterrado em Canaã. Então, ele vai viver um momento, você vai ver que o negócio não era pouca coisa. Era gente assim do altíssimo nível lá do governo do Egito. Então, era toda uma comitiva, toda uma preparação. José não se movia facilmente no meio das pessoas. Tinha seguranças, tinha muita gente. Gente, aqui a gente está diante de várias nações. Eu vou ler de novo. Ele vendia a todo o povo da terra. Era uma situação que ele organizou, uma logística que atendia gente faminta, gente com fome. Então, provavelmente, o grande líder, o grande, que até o faraó falou: olha, você que manda aqui,
esse cara não estaria na ponta de linha de venda de loja, entendeu? Ele não era o caixa da loja. Ele não estava lá na vendinha de verduras, chegam os irmãos dele e se curvam, não, de maneira alguma. Isso aqui foi aquela famosa, né, Jesuicidência. Foi uma intervenção divina. Deus interviu a fim de curar José, a fim de abençoar José, a fim de abençoar Israel, a fim de restaurar a aliança entre esses irmãos, porque a partir desses 12 irmãos surgiriam as 12 tribos. Deus tinha planos para uma nação, que é a nação de Israel, que muitos de vocês que estão me ouvindo aqui já esteve lá. É um lugar físico, existe, esse povo ainda existe. Baseado nisso, havia uma ruptura, havia uma tragédia emocional aqui, né? Uma vida instável, um segmento totalmente instável. E Deus chega e fala: não, eu mesmo vou criar um processo, eu mesmo vou fazer algo, eu vou redimir. E o Senhor, então, usa essa situação e eles se curvam por quê? Por reconhecer o altíssimo nível do governador. Então eles se prostram diante dele. Aqui estão os 10 irmãos de José. Pronta para o próximo passo?